Aleluias. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Deixa eu fazer a leitura e depois, antes mesmo de eu me aprofundar aqui, eu quero explicar algo. Mas vamos lá, fazer a leitura primeiro. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, a Bíblia diz assim: Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Deixa eu trocar aqui a tradução, pessoal, e colocar na Nova Almeida, tá? Que fica um pouquinho mais fácil, é uma linguagem mais simples para nós, tá? E não perde a profundidade. Então, me permita mudar aqui a tradução. Vou começar de novo. Deus, porém, revelou isso a nós, não ficou mais fácil? Né? Por meio do Espírito. Porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo as coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí continua. Entenda que é uma sequência, ainda que entre o capítulo 3 é uma sequência. Eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podem suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Aí ele vai trazer as evidências disso. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e que andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo são servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Amém? Meu irmão, que Deus nos dê graça nessa manhã para a gente extrair desse texto tão precioso aqui lições para nós. Eu não sei se vai dar tempo de eu terminar hoje, desconfio que não, desconfio que vai ficar para a semana que vem. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou pregando aqui, tá? Com toda a liberdade. Quando chegar no momento de parar, por conta até do horário, eu paro ali e a gente continua dali para frente na semana que vem. Se for o caso, se der tempo, se eu conseguir, eu acho difícil. É muita coisa, até só na leitura que você já viu que é muita coisa. Mas se der tempo, a gente vê tudo hoje. Combinado? Tá? E aí a gente já combina e domingo que vem você está aqui, tá bom? Né? De você não faltar, para você não perder aqui esse entendimento completo. E quem sabe, né, a gente possa se estender aí até para outro domingo. Mas essa mensagem, eu já preguei isso em outras ocasiões, talvez até com uma roupagem um pouquinho diferente, mas já preguei isso em outras ocasiões, mas essa palavra surgiu no meu coração desde o domingo passado, quando eu pregava aqui uma mensagem que eu acredito que marcou bastante a igreja, que eu falava sobre uma conversa com a nossa alma.
E eu tentava fazer aqui, espero ter conseguido, mas eu tentava fazer aqui uma distinção, né, nos levar a entender que o ser humano ele é feito de corpo, de alma e de espírito. Amém? E que nós precisamos ser guiados pelo nosso espírito. Se nós somos guiados pelo nosso espírito, logo nós somos pessoas espirituais. E não só isso ficou claro com a mensagem do domingo passado, e eu estou pregando isso hoje porque eu estou puxando um gancho aqui da mensagem do domingo passado. Amém? Essa mensagem nasceu justamente por conta daquilo que a gente tratava na semana passada. E eu falava de pessoas que são guiadas pela sua alma, pelo seu intelecto, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. E vamos ser sinceros, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos são muito voláteis. Ora está de um jeito, ora está de outro. Ou todo mundo assim acorda todos os dias, eu vou vencer, Deus está comigo, aleluia. É assim? Não. Não tem aquele dia, o pessoal do mundo diz assim, acordei com o pé esquerdo. Tem uns dias assim que tem dia que parece noite, que o negócio é um pouquinho mais sério. Mas isso é tudo questão da nossa alma, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E se a gente se deixar, né, eu chamava isso de alguém almático, se deixar guiar pela nossa alma, pelo nosso intelecto, ainda que seja pela razão humana, ou pelos nossos sentimentos, ou pelos nossos pensamentos, tudo isso é alma, então a gente vai ter sério problema. Amém? Então a coisa vai ficar séria. E por conta disso, então, desse entendimento que a gente falava na semana passada, eu me lembrava dessa mensagem aqui, por isso que eu estou querendo trazer esse assunto aqui. Meu irmão, nós precisamos entender que a igreja de Corinto era uma igreja muito complicada. Muito complicada. E isso fica muito claro pelas duas epístolas que o apóstolo Paulo escreve direcionadas a essa igreja. A gente encontra nessa igreja diversos tipos de problemas. A gente encontra problemas doutrinários. Havia ali um grupo de pessoas que não criam na ressurreição de Cristo, só para você ter uma ideia. Então havia todo um problema doutrinário dentro da igreja. Havia o problema de moralidade sexual dentro da igreja. Havia o problema, e que Paulo vai vir tratar aqui, daqui a pouco a gente vai entender, espero que dê tempo hoje, se não dá, como já expliquei, a gente fica para os próximos domingos, voltar a falar disso. Mas havia o problema, na verdade, esse era o problema que até gerava os outros, como a gente vai ver hoje, mas o problema da carnalidade. Havia ali o problema da insubordinação. Havia diversos tipos de problema essa igreja. Era uma igreja complicada. Não sei se a gente poderia classificar como a mais complicada, mas se não era a mais, era uma igreja que não era fácil. Assim como tem muitas igrejas hoje da mesma maneira. Ou não? Entenda só. Todas as igrejas têm problema. E todas as igrejas têm as suas virtudes. Né? Quando eu falo de igreja, não estou nem me referindo a denominações. Amém? Não é nem disso. Estou falando de igrejas locais. Né? Não só da nossa, mas das mais diversas igrejas. Eu já pastoreei várias igrejas, falei que outra ocasião que essa aqui é a 15ª igreja que eu estou pastoreando. Então, acho que eu tenho um pouquinho de propriedade para poder falar. Né? Então, tem umas igrejas assim né, que o negócio é um pouquinho mais sério, que toda igreja tem problema, mas tem umas que você diz, pai do céu, mas essa turma não é crente, não. Né? E é complicado. Bom, a igreja de Corinto era uma dessas. E Paulo está, então, na sua epístola, vindo tentar tratar esse problema. Entenda só, Paulo foi lá, Paulo pregou a palavra, Paulo implantou ali, para usar o termo que ele usa, ele plantou ali a igreja e passou um tempo, levantou pessoas e tal, e depois ele continuou, então, o seu trabalho missionário. Ele conviveu com aquelas pessoas durante um tempo. Depois ele escreve essa que é a primeira epístola, né, já para tratar problemas. Ele diz, olha, eu fiquei sabendo que aí tem esses problemas, e é isso que Paulo está tentando tratar. E ele, ao meu ver, ele vai justamente ali no ponto nevrálgico de toda a questão, de todo o problema que essa igreja vem tendo. É claro que para a gente entender aqui o que é que está acontecendo, a gente precisa começar lá no versículo 1 e vir, porque desde lá Paulo vem trabalhando uma ideia. Paulo vem costurando algo, né, para
aqui, principalmente no capítulo 3, chegar onde ele queria, vamos assim dizer. Né? Quantas vezes aqui eu estou pregando e dou uma volta, não é assim? Dou uma volta lá longe, papá. Não, o que eu queria falar é isso aqui, mas para eu chegar aqui eu tinha que dar toda uma volta para contextualizar. E Paulo está fazendo isso, então, ele vem tratando, né? Hoje, como eu disse, não dá para a gente, eu já vou tentar me aprofundar, mas não vai dar para a gente se aprofundar mais do que isso, senão viraria mais um estudo bíblico aqui do que um culto ou qualquer coisa parecida, não é essa a nossa intenção, pelo menos hoje. Mas ele vem trabalhando justamente essa ideia. Quando ele chega lá onde a gente começou, no capítulo 2 e no versículo de número 10, eu já li tudo para não precisar ler novamente tudo, tá? Então eu só vou pontuando aqui algumas coisas. Primeiro ele começa a falar do Espírito de Deus, que conhece as coisas de Deus, que conhece, como ele diz, as profundezas de Deus. E ele diz, da mesma forma que ninguém conhece o ser humano, a não ser o Espírito humano que está dentro dele, não está falando do Espírito Santo, mas está falando do Espírito humano que está dentro dele. Ele falou, da mesma forma, quem conhece a Deus é o Espírito Santo de Deus. De tal maneira que nós só vamos entender a Deus, só vamos ter a revelação de Deus, as profundezas de Deus, como ele mesmo diz, se o Espírito Santo nos ajudar. É por isso que domingo após domingo eu chego aqui e digo, Espírito Santo de Deus, venha aqui e nos ajuda, porque senão, amém, nós não temos a mínima condição de interpretar a Bíblia, de entender o que a Bíblia diz, se não for através do Espírito Santo de Deus. De tal forma que não é a eloquência do pregador, que não é a capacidade do pregador, ou ainda que seja, claro que ele precisa buscar tudo isso, ou ainda que seja o conhecimento, mas sim o Espírito Santo de Deus que abre o nosso entendimento para compreendermos, então, a palavra de Deus, as Escrituras. E Paulo está vindo trabalhando, então, dentro dessa perspectiva. E ele diz, olha, a gente não recebeu o Espírito do mundo, a gente recebeu o Espírito de Deus. Vamos pensar e vamos lembrar que ele está escrevendo para cristãos. Problemáticos? Sim. Resolvendo um monte de BO aqui? Sim. Mas ele começa a epístola dizendo, eu estou escrevendo a igreja de Deus que está em Corinto. Amém? Né? Então, ele está se dirigindo a pessoas dentro dessa perspectiva. Uma pessoa que é de Deus, uma pessoa que é cristã, uma pessoa que aceitou Jesus como seu Salvador. E por isso, nessa perspectiva, ele diz, olha, nós não recebemos o Espírito do mundo. Outrora, sim. Outrora, o que nos governava era o Espírito do mundo, mas a partir do momento que nós demos ouvido à palavra de Deus, aceitamos Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito foi recriado em Deus. O nosso espírito foi religado a Deus, porque havia sido desligado quando Adão e Eva pecaram. Amém? Então, o nosso espírito foi recriado. E recebemos como herança, como dádiva ali, o Espírito Santo de Deus que habita em nós para nos guiar, para nos dirigir. Todo cristão tem uma porção do Espírito de Deus. Às vezes não tem aquilo que nós podemos chamar da plenitude do Espírito, né? Ou ser cheio do Espírito, que a Bíblia usa esse termo também, que uma das evidências, ou a principal evidência, é o falar em línguas, que é o batismo com o Espírito Santo. Por que a gente precisa fazer essa distinção? Porque senão alguém diz assim, pastor, eu aceitei Jesus, me batizei nas águas, mas eu ainda não sou batizado no Espírito Santo, então eu não tenho o Espírito Santo. Bom, é óbvio que lhe falta algo, é óbvio que você precisa buscar o batismo do Espírito Santo. O cristão não está completo sem o batismo do Espírito Santo. Eu ainda não fui batizado, eu tenho que ter a consciência. Eu ainda não sou um cristão completo, ainda falta uma etapa, ainda falta uma fase. Você está entendendo? E eu preciso buscar isso, porque Deus deu o Espírito Santo a todo cristão. Não é poucos que são mais espirituais que os outros. Não tem nada disso. Amém? Eu sei que eu estou saindo até do assunto, mas eu creio que nada aqui é por acaso. Para a gente entender bem essas verdades aqui que estão sendo trabalhadas. Porque para a gente entender o que vem lá na frente, né, a gente tem que entender todo esse processo. Por isso que Paulo está fazendo toda essa volta para chegar lá. E eu estou tentando acompanhar, né, fazer essa volta junto aqui para a gente chegar no ponto correto lá. Bom, vamos indo em frente aqui. Eu vou acompanhando aqui pelos versículos para a gente ir utilizando a mesma sequência aqui que a Bíblia traz. E
Aí diz que não recebemos o Espírito do mundo, né? Mas recebemos o Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus que nos permite compreender e entender o que nós recebemos gratuitamente, que é o próprio Evangelho, que é a graça, que é aquilo que Deus fez por nós. Isso é muito interessante. Nós recebemos gratuitamente. Isso não quer dizer que foi de graça. Vamos supor que alguém aqui, aleluia, não estou plantando verde para colher maduro, tá? É só uma brincadeira. Mas vamos supor aqui que alguém aqui me convida para almoçar. Pastor! e te juro que não estou jogando verde para colher maduro, tá? Mas, pastor, vai almoçar hoje lá em casa. Olha, a gente fez uma comida assim, um frango assado, a gente fez uma lasanha, a gente fez uma picanha, a gente fez, né? Não, já que é para ir, tem que jogar alto, né? Mas você me convida, né? E aí eu vou na sua casa, almoço e tal, vou para minha casa. Quanto custou para mim? Nada, né? Para mim não custou nada. Eu almocei de graça. Mas teve um custo? Foi de graça? Não, não foi de graça. Você que me providenciou o almoço, né, teve que arcar com todo o custo. Você está entendendo? Então, é isso que nós precisamos entender. Deus nos deu gratuitamente a salvação. A salvação é gratuita, é a graça. Meu irmão, mas o preço foi muito alto. A graça não é de graça. Não para nós é de graça. Mas para o Senhor teve um preço muito alto. E a gente precisa sempre também lembrar disso. Continuando. Aí chega no versículo 13, que é interessante. Aí ele diz assim, disto também falamos em palavras ensinadas pela sabedoria. Disto também falamos, não, quase que eu comi o não aqui, o não é fundamental aqui, não em palavras de sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Né? E ele diz, olha, o que nós pregamos não foi através da sabedoria humana, não que faltasse ao Paulo. Ele era uma das pessoas mais instruídas da sua época. Se você for ver bem, ele impactou o mundo com seus escritos muito mais do que qualquer filósofo da sua época, ou até mesmo que veio antes ou depois dele. Não que lhe faltasse capacidade, mas ele diz, olha, nós decidimos pregar o evangelho não na sabedoria humana, né, mas naquilo que o Espírito Santo nos dava. Mas o mais importante que eu quero focar não é nem nessa parte, mas nessa outra declaração, conferindo coisas espirituais com espirituais. E essa frase aqui, ela gramaticalmente, né, dentro da língua original, ela comporta algumas interpretações ou algumas traduções. Uma delas é essa, que essa tradução adotou. Se eu não estou enganado, a corrigida usa as mesmas palavras, se não estou enganado. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Mas suporta ainda, e me parece ser mais correta essa interpretação dentro do contexto, tanto é que várias Bíblias, uma delas a NVI, adotou esse tipo de tradução, que é no sentido conferindo ou explicando coisas espirituais aos espirituais, a pessoas espirituais. Porque se a gente for ver, é o assunto que está sendo tratado. Se a gente for ver e ler os versículos anteriores, antes de tudo isso, Paulo vai dizer, falando da sabedoria, a gente tratava sim de sabedoria, mas falando de sabedoria com pessoas maduras, com pessoas experimentadas, que ele fala no capítulo anterior. Então, né, aquelas pessoas maduras lá, ele está fazendo uma menção a pessoas espirituais, que daqui a pouco vai ficar claro para nós quem que são essas pessoas. Então ele está dizendo, olha, assuntos espirituais, nós explicamos sim coisas elevadas, aí vamos lembrar do contexto, que daqui a pouco ele vai dizer, olha, eu quis dar alimento sólido, mas vocês não podiam, não tinham capacidade para receber aquilo. Por isso, dentro do contexto que ele está falando, essa
essa interpretação, dentro do contexto, me parece a mais correta, né? Explicando coisas espirituais a pessoas espirituais. Até porque daqui a pouco ele vai falar que não adianta você tentar explicar algo espiritual para alguém que é natural. Ou ainda para alguém que é carnal, porque não vai entender, não vai dar certo esse tipo de conversa. Então ele diz, para quem é espiritual, aí sim nós explicamos, tratamos, ensinamos das coisas espirituais. Bom, esse ponto vai ficar mais claro daqui a pouco. Vamos passar. Aí ele, depois de falar tudo isso, depois dele dizer que as coisas espirituais, então, vai se reservar, se é que assim eu posso dizer, a pessoas que estão naquele nível de ouvir aquilo, a pessoas que também são espirituais. Então ele vai fazer uma distinção, aqui que a gente queria chegar. Ele vai fazer uma distinção entre pessoas naturais, entre pessoas espirituais e entre pessoas carnais. Eu acho que você já conhece o texto, lhe adiantando um pouco o assunto, e ele vai mostrar que o problema da igreja de Corinto é que eles eram carnais. Esse era o grande problema, o que surgia, sabe? Todos aqueles problemas, alguns deles que eu comentei há pouco, doutrinários, de moralidades, muitos desses problemas, ou melhor, todos esses problemas, eram tudo consequência disso aqui, de ser uma igreja carnal, e a gente vai logo entender o que é isso. Mas primeiramente, repito se der tempo da gente chegar lá. Mas primeiramente, ele trata do primeiro grupo de pessoas, né? Ou ainda poderíamos falar assim, do primeiro grupo de natureza, né? Que é o homem natural, ou a pessoa natural. E aí diz assim a Bíblia, 1 Coríntios 2,14. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. E por que não aceita? Porque lhes são loucuras, ou como diz a corrigida, porque lhe parecem loucuras, porque para eles naquilo não faz o menor sentido. E aí a gente precisa entender, né, e aí pelo que Paulo está falando de quem é a pessoa natural, fica fácil da gente entender o que é a pessoa natural. É aquela pessoa, eu vou chamar assim, que ainda não se converteu. Amém? É aquela pessoa que está no seu estado natural, seu estado bruto. Meu irmão, você já notou que ninguém nasce crente? Ninguém nasce convertido? Não, pastor, eu nasci num berço evangélico. O berço era, você não. Na verdade, não é. O berço podia até ser, né? Apesar que eu nunca vi um berço crente também. Mas enfim, talvez o ambiente, então vou trocar as palavras, o ambiente, a família que você, né, cresceu, pode ter sido, mas, meu irmão, ninguém nasce cristão, nós nascemos um homem natural, e o homem natural, pela sua natureza, ele nasce longe de Deus, ele nasce ao avesso, né, das coisas de Deus, inimigo das coisas de Deus por natureza, como a Bíblia diz, por causa lá do pecado de Adão. Aí Davi vai falar disso também, lá no Salmo 51, em pecado me gerou a minha mãe. Né? Dentro dessa perspectiva, dentro desse entendimento, que nós já nascemos longe de Deus, que nós já nascemos separados, separados, né, da glória de Deus. E nós só podemos nos religar a Deus, como eu falava há pouco, do nosso espírito ser recriado e religado ao Espírito de Deus, quando nós nos convertemos. Então é o homem natural. É a grande maioria das pessoas. Amém? A grande maioria das pessoas. Que está naquele estado ainda natural. Então, para essa pessoa, o primeiro problema é um problema de vontade. Porque a Bíblia diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus. Então, perceba que é uma decisão. É uma vontade. E por que não aceita? Aí vai explicar. Porque eles são loucura, não faz sentido. Para ele não faz sentido. E aí é muito interessante que volta e meia a gente vê assim uns arranca-rabo por aí, né? E com o advento aí da internet, das redes sociais, ainda fica mais cômico o negócio, né? Mas briga de cristão com não cristão. Meu irmão, é perder tempo. Porque nós estamos falando de naturezas diferentes.
Nós estamos falando de uma visão de mundo, e daqui a pouco a gente vai chegar lá, com a mesma ressalva, se der tempo, que pelo andar da carruagem estou desconfiado que não vai dar, né? Mas nós estamos falando de visões de mundo completamente, não só diferentes, mas opostas entre si. E para aquela pessoa natural, não faz sentido, é loucura. É loucura a santidade. É loucura você se abster de certas coisas para agradar a Deus. É loucura, mas por que você não faz? Por que você não aproveita a vida? É loucura a pessoa ter princípios. Tudo isso para o homem natural não faz sentido. Ele não consegue compreender. Aí a Bíblia diz mais, e ela não pode, ela ainda, a pessoa natural, não pode entendê-las. Então tem dois problemas, um problema de vontade que ela não quer entender. Você já tentou explicar uma coisa para quem não quer entender? Ai, Jesus, não é fácil, né? Aí você diz, mas olha aqui, olha só, tal, isso, aquilo, tal. Não, mas eu não estou entendendo. Não, mas eu não entendo assim. A pessoa não quer entender daquela maneira. Então, além do problema da pessoa não querer, não aceitar as coisas de Deus, ela não pode entendê-las. Há um problema aqui muito mais sério. Por quê? Porque elas se discernem espiritualmente. Aí faz bastante sentido aquilo que Paulo estava falando há pouco, que eu estava tentando aqui explicar, que ele diz, nós explicamos coisas espirituais a quem? A quem é espiritual. Meu irmão, porque eu vou tentar explicar coisas espirituais para o homem natural, não vai dar certo. Você está entendendo? Gente, por favor, não me entenda errado. Eu não estou dizendo que a gente não tem que pregar o evangelho. Não é isso que eu estou falando. Amém? Já, de forma alguma, não é isso que eu... não, esse é homem natural, larga ele para lá. Não é isso. É claro que a gente tem que pregar o evangelho, mas às vezes a pessoa não entendeu nem que Jesus morreu na cruz por ela, e a pessoa quer entrar em assuntos de uma profundidade. Sabe, é muito engraçado que às vezes as pessoas vêm tentar discutir com a gente assuntos de uma profundidade tão grande, e a pessoa não tem nem vida com Deus. A pessoa nem do pecado não se libertou ainda e quer discutir com você profundeza, sabe? Coisas, assuntos teológicos profundos ou doutrinários, alguma coisa assim. Você diz, rapaz, vai se converter primeiro, vai aceitar Jesus, vai largar o pecado, vai se libertar. Nem o básico você não está vivendo quer discutir, você está entendendo? Coisas profundas. Então a ideia aqui é mais ou menos essa. Repito, não estou dizendo que não tem que pregar o evangelho. Estou dizendo da gente falar de coisas profundas, de coisas espirituais. Aquilo para a pessoa é loucura. E aí, quem tem um amigo descrente, aí você começa a entender a dificuldade que ele tem de entender você, por isso que ele não te entende. Para aquilo que para você é algo tão simples, para ele não faz sentido. Dá nó na cabeça dele. E não é assim? E aí, muitas vezes, né, a pessoa já começa a falar, não, mas que você é um fundamentalista, que você é isso, e tal, é um conservador, é um sei lá o quê, começa a encher de rótulo, né, porque simplesmente a pessoa não consegue entender. Agora, perceba só que Paulo está falando do homem espiritual, está tratando, mas esse não era o problema da igreja. Amém? Porque ele está se dirigindo a pessoas que, como eu dizia há pouco, a igreja de Deus que está em Corinto. Ele está partindo, pondo, pressuposto que essas pessoas já aceitaram Jesus, já deixaram o seu estado natural e passaram para um outro estado, que é o estado espiritual, de compreender as coisas de Deus. Então veja que se não for aquilo que eu tanto falo aqui, que se não for pelo Espírito de Deus, a gente não vai entender, vai parecer loucura. Mas tudo começa de um aceite do homem de querer entender ou não. A partir do momento que há um aceite dentro do coração de querer entender, aí vem o Espírito de Deus e tem condições da pessoa compreender aquilo.
Mas enquanto há aquele aceite, nada faz sentido, isso é uma loucura. Que absurdo você ficar dando dinheiro para pastor. Que absurdo o cara te dá um tapa na cara e se oferece o outro lado, você é besta mesmo. Ah, que absurdo santidade. Que absurdo isso, que absurdo aquilo. 15. Aí a Bíblia vai dizer, porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Então a pessoa espiritual, né, é aquela, aí vou puxar um pouquinho na mensagem do domingo passado, é aquela que não vai se guiar, ser baseada pelo seu pensamento, pelo seu raciocínio, pela lógica humana, pela razão humana, mas que vai ser guiado pelo Espírito de Deus. É o seu Espírito que tem as rédeas, primeiramente o Espírito humano, que rende, então, esse domínio ao Espírito Santo de Deus, que vira o Espírito Santo, que agora ele está ligado ao Espírito de Deus. E aí, o que a gente faz agora? Amém? E aí, qual é a decisão que a gente toma? E aí, para que lado que a gente vai? Mas se o meu espírito não tem as rédeas da minha vida, que o que manda a minha vida é os meus sentimentos, é os meus pensamentos, o que dá na minha cabeça eu faço, eu estou passando bem longe de ser o homem espiritual. Amém? Gente, bom, a gente vai chegar lá, se der tempo. Mas é um grande problema não entender o que é um homem espiritual. Às vezes a gente tem aquela falsa ideia que um homem espiritual é alguém usado por Deus, é alguém que se move nos dons do Espírito, por exemplo. Né? Tinha um pastor que até brincava, né, que alguém chega e diz assim, que horas são? Ele diz, Xolacandala, 10 e 12, aleluia. Que homem espiritual. Você está entendendo? Mas não é mais ou menos esse pensamento? Né? Aí você vai cumprimentar a pessoa, você dá a mão para ela, pega na tua mão e faz assim. E você já está quase dizendo, chega amarrado. Não sei se já aconteceu contigo, comigo já. Dá uma arrepiada, diz, poxa vida, estou vendo que você é uma pessoa de Deus, que eu também sou, senti aqui agora. Né? E aí você diz, que pessoa espiritual. E o triste, sabe o que é? Que você vai conversar com essa pessoa, às vezes está no pecado. Eu lembro de um camarada que eu atendi ali, lá naquela mesinha lá da recepção. E o camarada, os dois, né, era um casal, não eram casados, segundo a palavra de Deus, estão em pecado, em fornicação, amém? E esse é o tipo de coisa, meu irmão, que a gente precisa, que não tem meio termo, que não tem veja bem, olha só. Meu irmão, pecado é pecado e ponto. E ponto. Né? E daí ele falou, pastor, essa mulher aí, ó, o senhor acredita que ela não é batizada? Não, eu sou batizado. Eu sou de Deus. Você está sentindo que eu sou de Deus, não está? Está sentindo ou não está? E eu do outro lado assim, né? Quase falei igual a piadinha lá, né? Não estou tintindo nada. Se alguma coisa saiu daí, não bateu aqui não. E fica, não, porque eu sou de... Ela não é. Eu sou. Dá vontade de falar, meu amigo, se vocês dois morrer agora, vai os dois para o inferno abraçadinho. Vocês sendo batizados ou não. Mas a gente não pode brincar com o pecado. É coisa séria o que a Bíblia diz. Então a gente não tem que tomar cuidado para não confundir o que é homem espiritual e o que não é. É muito comum alguém, né, ter um dom, ter um talento. Que pessoa espiritual. Meu irmão, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que muitos vão chegar naquele dia até o Senhor Jesus e eles estão vendo que vão ser colocados à esquerda e não à direita de Cristo, né, que é aqueles que vão perder a salvação. Jesus, tem alguma coisa errada aí, Jesus. Nós expulsamos demônios em teu nome. Nós realizamos milagres, nós fizemos maravilhas.
O Senhor nos usou, a gente tinha dons. E Jesus vai dizer o que para eles? Não, seus mentirosos, vocês não fizeram nada disso, não? Não fizeram. Mas Jesus vai dizer, se aparte de mim, porque vocês não me conheceram. Eu não conheço vocês. Meu irmão, você já parou para pensar que Judas fez os mesmos milagres que os outros apóstolos também fizeram? Se moveu nos mesmos dons que os outros apóstolos se moveram? Da mesma forma. Amém. Então a gente precisa entender, e segundo a definição bíblica para o carnal, que a gente já vai chegar lá, ele era alguém carnal, que vivia segundo os padrões dos homens. Que vivia segundo a mentalidade humana. Vou pegar lá um pouquinho do que eu falei na semana passada, alguém almático. Que é a minha razão, meus pensamentos, meus sentimentos, que me guiam. Padrões humanos. Então a gente não pode confundir uma coisa com a outra. Mas a Bíblia diz que o espiritual, ele discerne todas as coisas, ele consegue entender tanto as coisas naturais, porque ele é um ser natural, quando ele consegue discernir e entender também as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. A gente só consegue entender as coisas de Deus, o que já vamos chegar lá, quando a gente tem aquilo que a Bíblia chama da mente de Cristo. Se a gente não tem a mente de Cristo, meu irmão, a gente não consegue entender as coisas de Deus. Aí volta para o natural, parece loucura e tal, não faz sentido. Amém? Então a gente precisa entender a diferença, as distinções. Vamos em frente. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, né, uma palavra que tem lá em Isaías, e que o apóstolo Paulo faz uso dela aqui, e aí ele diz assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Mas aí vem a pergunta, mas se nós aqui é quem? Porque muitas vezes, né, é usado esse versículo, viu, tá vendo, olha aí, nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Todo mundo que nasceu de novo. Opa! Não é bem nesse contexto que ele está dizendo. Quando ele diz nós temos a mente de Cristo, ele está se referindo àquelas pessoas que são espirituais. E isso vai ficar muito mais claro quando chega no capítulo 3. Eu vou começar o 3 só para a gente entender, a gente volta aqui. Olha lá o 3. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais. Então ele diz assim, o espiritual ele tem a mente de Cristo, ele pensa igual a Cristo. Ele tem a visão de mundo igual Cristo teve quando esteve aqui nessa terra. Amém? Aí ele diz, só vocês é que não. Não é isso? Só vocês é que não têm a mente de Cristo. Então, para Paulo, o que era ser alguém espiritual? Era alguém que pensa como Cristo pensa. E aí, o que não era para Paulo? O que era ser alguém carnal? Que ele vai falar daqui a pouco. Era alguém que pensava segundo o mundo, segundo os padrões humanos. Isso era ser carnal. Alguém entende, ou muita gente entende, que o cristão carnal é o cristão que está no pecado. Não, o cristão que está no pecado, na verdade, não é cristão. Não podemos confundir as coisas. Não, vamos pensar, o que é ser um cristão? Alguém semelhante a Cristo. Jesus pecou? Não, então se eu estou no pecado... Claro, aí mais uma vez, vamos fazer a distinção entre eu cometer um erro e entre eu viver a prática do pecado. São duas coisas distintas, obviamente. Mas, às vezes tem aquela falsa ideia, que é até bastante difundida, que o cristão carnal é aquele. Não, ele é crente. Não, ele é crente. Ele está daquele jeito. Está vivendo conforme a carne. Está fazendo a vontade da carne, mas ele é crente. Não, para Paulo não é assim. E o texto aqui deixa bem claro. Ele está falando de mentalidade. Amém? Ou, como eu dizia no domingo passado, o que é que nos guia? É o nosso espírito ou a nossa alma? Né? Ele está falando de mentalidade. Que aquele que é espiritual, ele tem a mente de Cristo. E por que ele tem a mente de Cristo?
Porque ele tem o Espírito de Deus. É o que ele vai falar anteriormente. Pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Quem é que conheceu a mente do Senhor? Nenhum de nós, a não ser o Espírito de Deus, que ele já falou anteriormente, que conhece as profundezas de Deus. O Espírito de Deus é quem conhece Deus. E quando eu aceitei Jesus, fui religado ao Espírito de Deus, estou sendo conduzido pelo Espírito de Deus, ele é que me dá a capacidade de pensar como Deus pensa, de entender as coisas de Deus, das coisas de Deus fazerem sentido para mim. Está me acompanhando em nome de Jesus? Agora, isso é ser alguém espiritual, porque, meu irmão, aquela igreja, ela acreditava ser espiritual. Você já parou para pensar que é justamente nessa igreja que tinha tanta abundância de dons que Paulo precisa tratar com essa igreja e falar assim, gente, ó, vamos com calma, tá virando bagunça. O pessoal começa a soltar umas rajadas de língua, para usar o linguajar dos crentes hoje, né? E aí todo mundo está falando em línguas e falando em línguas. Se entrar alguém aqui que não é convertido, não vai entender nada do que está acontecendo aqui. Né? Isso é muito bonito, mas tem hora para isso, tem momento para isso, tem lugar para isso. Isso se aplica muito mais a reuniões em pequenos grupos, ou reuniões, né, ou nem reuniões, mas em momentos ali que você está na presença de Deus, do que necessariamente para o culto público. E aí ele vai falar, gente, está virando bagunça, porque todo mundo quer profetizar ao mesmo tempo. Para, gente, ó, um levanta, né, dá a sua profecia, os demais julgam a profecia, porque profecia, meu irmão, não é para ser abraçada, é para ser julgada, à luz da palavra de Deus. Não é porque qualquer um se levantou, meu servo, eis que eu te digo. Quer dizer, esse era mais para as décadas passadas. Hoje em dia tem uma roupagem mais bonita. Diz assim, o Senhor manda te dizer. Não é assim? Pastor, o senhor não crê nisso? Claro que eu creio. É óbvio, está na Bíblia, eu creio. Mas não é para qualquer um que se levanta e diz o Senhor manda dizer que eu saio abraçando. Opa, Paulo diz, enquanto um profetiza, os outros fazem o quê? Julgam. Tá 100% com o que está aqui, tá, beleza, amém, eu recebo, porque está em conformidade com o que está aqui. Tá assim uns 95, 99, se a gente der uma esticadinha, assim, uma puxada, não serve. Você está entendendo em nome de Jesus? Né? Mas olha só, meu irmão, Paulo está dizendo para essa igreja, dizendo, ó, um profetiza, o outro espera. Aquele terminou de profetizar, aí o outro. Você já imaginou que tinha fila, gente? Os profetas tinham que pegar senha. Não é verdade? Para profetizar nessa igreja. Eu acho que qualquer um quer dizer, que igreja espiritual. Para Paulo não era. Você está entendendo? Porque, como eu falava há pouco, a questão, o simples fato de mover nos dons, e isso são ferramentas que Deus dá para a edificação da igreja, isso não é, ou no mínimo, não é por si só a evidência de espiritualidade. Porque para Paulo, repito, o que era alguém espiritual? Alguém que pensava como Cristo. Amém? E é isso que nós precisamos entender, mas eu fico imaginando, porque aqui no capítulo 3 é que tem o ponto de virada. Aqui no capítulo 3 é quando, sabe, é jogado um balde d'água, é o clímax aqui. E Paulo vem trabalhando, olha, o homem natural é assim, o homem espiritual é daquele jeito. Eu penso que eles dizem assim, viu, a gente é assim, nós temos a mente de Cristo, aleluia. E aí, ele chega no 3, ele diz, então, o espiritual tem a mente de Cristo. O quê? Eu, porém, irmãos, são crentes, não vos pude falar como a pessoas espirituais. Vocês estão achando que vocês são espiritual? Não, vocês são carnais. Olha que coisa séria. E sim, como a pessoas carnais.
E aí o que é uma pessoa carnal? Ah, pastor, é o crente que vive meia boca, um pé lá, um pé cá, vive caindo, vive no pecado, vive, né, dominado pela carne. Me parece que para Paulo não é bem assim, porque ele diz assim, como a criança em Cristo. Ele está falando de maturidade. Ele está falando de alguém que a sua maneira de pensar não cresceu, não evoluiu. E era o que se esperava. Mas eles continuavam com uma mentalidade segundo os homens, segundo os padrões humanos. Está entendendo? A mente deles ainda estava lá atrás. Aí vamos continuar para a gente entender melhor. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Lá, naquela época, quando Paulo esteve lá pessoalmente, quando a igreja foi plantada. Nem ainda agora podem. E por quê? Porque vocês ainda são carnais. Então você perceba que a carnalidade aqui é a pessoa não ter a mente de Cristo, é a pessoa não pensar segundo Deus, é a pessoa ter a mente de acordo com o padrão do mundo. Meu irmão, e isso é muito interessante porque a gente vê um grupo muito grande de cristãos dessa forma, que são cristãos, são de Deus, mas a mentalidade da pessoa não é de um cristão. A maneira de pensar, a maneira de raciocinar, não é de um cristão. Às vezes está há anos na igreja, mas você vai falar de vida com Deus, de santidade, você vê que o pensamento da pessoa não é de acordo com o pensamento de Deus, ainda é de acordo com os padrões humanos. Você vai falar a respeito da vida financeira da pessoa, ela ainda olha, administra as suas finanças da mesma forma que ela fazia antes de se converter, daquele mesmo padrão. A maneira que a pessoa conduz os seus negócios, a maneira que a pessoa trata os outros, continua sendo com aquela mesma mentalidade, com aquele mesmo jeito. Então é um crente carnal, ele não amadureceu. Ele não evoluiu. E é muito interessante isso, porque, meu irmão, a gente precisa entender que ninguém amadurece sem tempo. O tempo é fator essencial, né, para a maturidade. Sem tempo não há maturidade, isso é por óbvio. Mas a gente precisa entender também que só o tempo não leva ninguém à maturidade. Não precisa ir longe. Está aqui. Ele diz, olha, naquela época, beleza, vocês estavam se convertendo. Vocês estavam saindo do mundo, vocês estavam vindo para Cristo. Então eu não podia dar um alimento mais sólido. As coisas espirituais são para os espirituais. Então eu tive que dar leite, leitinho ali e tal. Eu falo, gente, mas o tempo passou. E o pior de tudo é que ainda hoje vocês continuam com essa mesma mentalidade. E aí ele vai trazer as evidências. Uma das evidências, vocês estão, vou usar esse termo, endeusando homens. Vocês estão criando facções dentro da igreja em volta de homens. Vocês estão criando praticamente uma idolatria em cima de homens, a ponto de alguém dizer, eu sou de Paulo. E o outro dizer, eu sou de Apolo. Como assim? Eu não sou de Paulo, não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Essas pessoas não entenderam, meu irmão, a mensagem do Evangelho. Essas pessoas se prenderam na figura de alguém eminente dentro da igreja, uma figura eminente, uma figura de destaque dentro da igreja, e começaram, perceba que a questão é essa. Eu estou colocando aquela pessoa no lugar de Deus, que a partir do momento que eu sou dele, como assim eu sou dele? Amém? E aí eu te pergunto, isso não acontece hoje? Sim. Muitas vezes em cima de uma figura religiosa, muitas vezes em cima de uma figura de eminência, né, no meio evangélico, no meio cristão, outras vezes no sentido da igreja. Ah, é essa igreja. Aí sabe o que é triste, meu irmão? Aí você vê um crente brigando contra crente.
Não, porque eu sou dessa igreja. Não, você é daquela. E blim, 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 começam a brigar. E não é assim? E aí tem um monte de gente na volta indo para o inferno, e às vezes indo para o inferno por causa dos escândalos que eles têm causado, até mesmo. Então ele está falando, isso não é o padrão do mundo? Isso não é como o mundo pensa? Isso não é a maneira que o mundo age? Vocês não estão brigando, aí vivem num pé de guerra, isso é coisa da carne. Isso aí é evidência que vocês não são espirituais. Agora você percebe que Paulo precisa tratar bem essa questão, porque na cabeça deles, eles eram pessoas espirituais. Porque havia dons na igreja, porque havia um mover de Deus ali, eles se julgavam pessoas espirituais, mas com uma mentalidade segundo os homens. Olha que interessante, que Jesus fala para Pedro lá, para trás de mim, Satanás, porque me serve de pedra de tropeço, porque não entende as coisas de Deus, só as que são dos homens. Você se converteu, Pedro, né? Apesar que Jesus diz, quando te converter, né? Então não sei bem que nível ali que estava a coisa, mas enfim, né? Vamos se ater só a essa parte. E aí ele diz assim, porque você não está conseguindo compreender as coisas de Deus. Você está sendo guiado, tua mentalidade é conforme os padrões humanos. E aí eu e você temos que parar e pensar como é que está a nossa mentalidade. Nós temos a mente de Cristo? Somos alguém espiritual ou somos alguém que vivemos baseado pelos padrões humanos? Nos conduzindo conforme a mentalidade, conforme a visão de mundo humano. Amém? Isso é coisa séria. E talvez, como os membros ali da igreja de Corinto, talvez a gente se ache ainda muito espiritual, mas com uma mentalidade mundana, com uma mentalidade, com uma visão de mundo que não diferencia em nada de pessoas por aí. Então, meu irmão, a gente vê, né, muitas pessoas, até celebridades, fulano se converteu, o outro lá se converteu, o outro lá está indo para a igreja. E aí você não vê uma transformação de vida nenhuma. Você já notou isso ou é só eu? Algo que me assusta ainda muito mais, e já tem anos que eu venho falando disso, né? O número de evangélicos no Brasil está crescendo, glória a Deus, logo seremos maioria e tal. Será que era para a gente se alegrar ou para a gente começar a chorar? Porque cada vez mais cresce o número de evangélicos e o padrão moral cada vez mais está pior e a fibra moral da sociedade não é transformada, pelo contrário. Então, o que está acontecendo? Os cristãos estão mudando o mundo ou o mundo está mudando o padrão do cristão? Você está entendendo? São os cristãos que estão elevando a régua, e quanto mais cresce o número de cristãos, mais a régua da sociedade cresce? Ou está sendo ao contrário, a sociedade está diminuindo a régua e está ficando muito mais fácil ser crente? O que é ser crente? Não, vai lá na igreja, lá, frequenta lá, é legal, o pessoal canta umas músicas lá, o pastor fica falando. Tem uns meio empolgados, o pastor Luciano fala sem parar, fala, mas a gente atura e aí a gente é crente. Mas não é mais ou menos isso? E a mentalidade? Não, a mentalidade é igual. E a maneira que eu enxergo o pecado? Do mesmo jeito que eu enxergava antes. Vamos curtir a vida. E como é que eu trato as pessoas? Como é que eu... Não, continua da mesma forma. E é isso que a gente está vendo. E aí ele vai mostrar para nós aqui que todos os problemas da igreja, o ponto é esse. E aí se a gente for ver, meu irmão, toda igreja problemática, a gente vai chegar na mesma causa, no mesmo ponto. Cristãos carnais, imaturos, infantis, que já era para ter amadurecido, já era para estar pensando como Cristo, porque, repito, alguém que acabou de se converter, você diz, não, a pessoa está se libertando, leva tempo até a pessoa mudar a sua mentalidade, leva um pouquinho de tempo até a pessoa começar a enxergar as coisas conforme a visão bíblica. Mas e aí, quando que isso vai acontecer? Amém? Para a gente terminar, porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra, será que não é evidência que são carnais e andam segundo o quê?
padrões humanos, perceba que é batido sempre nessa tecla, mentalidade, padrões humanos. Isso é ser alguém carnal. Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente, isso não é evidência de que vocês andam segundo os padrões dos humanos, porque é a maneira que a sociedade tinha, né? Principalmente em Corinto, voltado muito aos filósofos, e cada um tinha ali a sua filosofia de estimação, o seu filósofo preferido. Ah, não, eu gosto do filósofo tal. Ah, não, eu sou da filosofia tal. E eles estavam trazendo, então, é o padrão do mundo que estava dentro da igreja. Ele está dizendo, gente, isso é padrão do mundo, isso é coisa do mundo. O mundo que fica com essas coisas, com esse tipo de mentalidade, comparando um pregador com o outro. Ah, o melhor pregador do mundo é esse aqui. Ah, não, o melhor pregador do mundo é aquele lá. Meu irmão, que besteira que é essa? Aí Paulo vai dizer, quem que é o pregador se não o servo de Deus, pelo qual vocês foram alcançados? Para com essa idolatria, para com essas besteiras. Amém, igreja? É porque a pessoa não entendeu a mensagem da cruz de Cristo. Se a pessoa entendesse a mensagem de Cristo, os olhos dela estariam em Cristo, e não no homem. E não na igreja A, B, C, cedilha, H. E não no religioso esse, aquele outro. Não, meu negócio é com Jesus. Glória a Deus pela vida desse. Glória a Deus pela vida do outro. Aquela pessoa foi usada por Deus para me converter. Um plantou, talvez o outro lá foi usado por Deus para me ajudar na minha caminhada, num momento que eu passei, mas quem dá o crescimento é Deus. E eu não estou dizendo com isso que a gente não tem que valorizar as pessoas, que a gente não tem que honrar as pessoas, de forma nenhuma. Amém? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, que a gente possa entender essas verdades. Aí, para fechar, quem é Apolo e quem é Paulo são servos por meio de quem vocês creram. É isso. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. E não é porque esse é melhor que aquele. Conforme Deus concedeu a cada um. Porque se Deus não concedesse a Paulo, Paulo não tinha nada para dar. Se Deus não concedesse a Apolo, Apolo não tinha nada para dar. Se Deus não concedeu a Luciano, Luciano não tem nada para dar. Ou qualquer outro. Amém? É isso que nós precisamos entender. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O grande problema é que na igreja de Corinto o crescimento ainda não veio. Ainda estão imaturos. Ainda estão agindo com carnalidade. Meu irmão, que eu e você, à luz dessa palavra, eu sei que eu estou demorando, mas eu quis dar tudo hoje, que daí a gente não deixa para a semana que vem. Né? Mas que em nome de Jesus Cristo, eu e você possamos olhar, não com aquele olhar de coisa, não, porque eu sou espírito. Não. Veja as evidências. Veja se você não vive brigando com os outros. Veja se você não vive idolatrando pessoas. Veja se você não vive segundo o pensamento humano. Não olha para as coisas, sua visão de mundo não está de conformidade com o mundo aí fora. E quer saber uma coisa boa para você descobrir isso? Ninguém está te criticando, ninguém está batendo em você, o mundo está te aplaudindo. Cuidado, irmão. Você está pensando igual ao mundo. Você está andando em conformidade com os padrões humanos. Todo mundo te entende? Que perigoso isso. Tá sério o negócio, então. Amém? Você está entendendo? Porque ser cristão, meu irmão, é nadar contra a maré. Ser cristão é você andar na contramão do mundo. É ser perseguido. É ser achincalhado. É ser zombado. Mas continuar firme na fé. É ser incompreendido. Não é tudo isso que a gente já viu? Não, pastor, todo mundo, eu tenho um relacionamento espetacular, assim, eu estou no meio dos ímpios, pastor, ninguém descobre que eu sou crente, pastor. Eu me camuflo ali, ninguém sabe. Não precisa nem falar, né? Alguém te pergunta assim, que religião que você é? Você diz, eu sou evangélico. Tô falando sério. Não, eu sou crente. Sério? Você, fulano? Meu irmão, chora. Não ri não, chora. Amém? Chora porque o negócio tá sério. Em nome de Jesus. Repito mais uma vez, perdão por me estender tanto,
mas que a gente medite nessas verdades. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.